Olá, pessoal do Café com Leitura e Você. Vamos terminando agora o nosso capítulo número 5 do livro O Deus Esquecido. Faz sentido Jesus dizer que receber esse outro Consolador é para nosso benefício. Afinal de contas, ele apenas caminhou ao longo dos discípulos. O Espírito Santo, na verdade, passa a habitar o corpo humano. João 14:17. Você provavelmente ouviu essa verdade centenas de vezes, mas será que já parou para se encantar por causa dela? Estaria disposto a separar meio minuto agora apenas para se deleitar com o fato de Deus estar dentro de você? Não sabe o que dizer? Não se trata de uma ligação distante, fria. O Espírito de Deus escolhendo você e eu para ser seu lugar de habitação. Isso quer dizer que, conforme escrevo, o Espírito do Deus vivo está dentro de mim. Posso acordar em determinado dia me sentindo fisicamente cansado, estressado ou impaciente. E falando em termos humanos, é provável que isso resuma bem um dia de minha vida. Mas a realidade é que sou habitado pelo Espírito Santo. É por causa dessa realidade, o estresse, o cansaço e a impaciência não precisam determinar como será meu dia. Se pela fé você recebeu a promessa do Espírito Santo, também é um templo no qual ele habita. Quando leva seus filhos de carro para a escola, quando vai para o trabalho todos os dias, quando entra em um período novo e desconhecido, quando vai para a escola, quando enfrenta a tragédia e o sofrimento, quando faz compras no mercado, quando se entrega aos seus relacionamentos, quando leva o cachorro para passear, quando toma decisões, enquanto vive sua vida, o Espírito Santo habita em você. Por favor, não permita que essa realidade escape como se fosse um passatempo interessante que pode atrair sua atenção por um minuto, mas ao qual você nunca dedica tempo para conhecer melhor. Você é um templo do Espírito Santo. Não é apenas uma pessoa vivendo sua vida graças ao poder humano. O Espírito de Deus está em você. É por isso que Jesus disse que seria melhor para ele deixar a terra e que o Espírito viesse. Não despreze isso. Vá mais fundo nessa realidade e permita que exerça um forte impacto em sua vida. Primeiro por dentro, depois exteriormente. Esses capítulos do Evangelho de João, onde lemos sobre a compaixão e o cuidado de Cristo em relação aos discípulos, constituem um exemplo do relacionamento significativo e do amor profundo que motiva a interação de Deus conosco. Em Gálatas, capítulo 3, 13 e 14, lemos que Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Uau! Tenho certeza de que li essa passagem muitas vezes, mas enquanto não comecei a prestar atenção ao Espírito Santo, não sei se ela realmente mexeu comigo. Cristo nos redimiu da maldição sobre a qual estávamos para que pudéssemos receber a promessa do Espírito Santo. O Espírito prometido não é uma promessa qualquer. Jesus sofreu uma morte cruel para que eu pudesse receber o impressionante dom do Espírito Santo. Como ouso negligenciar essa realidade? Por causa de Jesus recebi a promessa. E seu Espírito não é uma força distante. Ele faz morada em nossa vida, em nosso corpo. E ao fazer isso, nos proporciona um grau mais intenso de segurança. Lemos repetidamente nas Escrituras que somos filhos de Deus, que somos orientados por seu Espírito Santo e que recebemos o espírito de adoção. Kristen é amiga de nossa família há 10 anos. Nunca me esquecerei do dia em que estávamos com ela durante a cerimônia fúnebre da sua mãe. Ao olhar a tristeza de Kristen, não tive dúvida de que ela havia sido amada por aquela mulher que a adotara na Coreia. Era a mãe de Kristen, e não apenas uma senhora que tomara conta dela e pagara sua comida. Já se passaram anos desde aquele funeral
E Kristen ainda encontra dificuldade para falar sobre a mãe sem se emocionar muito. Ela sente falta da mãe. Esse é o tipo de adoção de que Deus fala nas Escrituras. Não se trata de ter um guardião impessoal que toma conta de nós, e sim de um pai. O melhor pai que alguém já teve ou poderia ter. Somos escolhidos, enxertados, adotados na família de Deus. E agora que fazemos parte dessa família, o Espírito nos leva a clamar Abba, Pai. Lembre-se de que Abba é a forma mais íntima de se referir a um pai. É como dizer paizinho. A conotação é de um nível profundo de familiaridade e intimidade. Conforme o Espírito de Deus fala ao nosso coração, podemos clamar por Deus chamando de nosso paizinho. Começaremos a sentir esse relacionamento íntimo com muito mais profundidade do que poderíamos imaginar, a tal ponto que passaremos a nos perguntar: será que todo mundo se sente tão amado assim por Deus? Não permita que seu histórico de vida o impeça de desfrutar dessa intimidade pela qual tanto seu espírito quanto Deus anseiam. Já passei por situações que me impediram de clamar Abba. Sempre quis que o meu testemunho fosse como o dos viciados em drogas ou criminosos que conheceram o Senhor e tiveram sua vida completamente transformada. Ao contrário deles, fui criado em um lar cristão e conheci Jesus pessoalmente enquanto cursava o ensino médio. Depois de muitos anos de caminhada com ele, comecei a dar meia volta. Entrei em minha fase pecaminosa depois de conhecer melhor e receber o Espírito Santo. Deixei extinguir a convicção de que o Espírito havia colocado em meu coração tantas vezes. Posso me identificar totalmente com o filho pródigo depois de esbanjar sua fortuna. Lucas capítulo 5, do 11 ao 32. Faço eco aos sentimentos que ele experimentou quando comeu com os porcos, pensando em como seria bom voltar para a casa do pai, mesmo como escravo. Às vezes eu passava alguns dias ou mesmo semanas sem falar com Deus porque queria passar por um período de provação pessoal. Ao fazer isso, eu agia como um escravo e obedecia tanto quanto podia. Cheguei à conclusão de que poderia continuar servindo a Deus, embora me sentisse pouco à vontade para falar de fato com Ele. Você já se sentiu assim também? Já quis se distanciar de Deus porque se sentia envergonhado demais por causa do seu pecado? Isso acontecia com regularidade em minha vida. Eu queria provar que estava arrependido pelas coisas que fazia, sendo fiel por determinado período. Queria fazer um monte de coisas boas antes de voltar a manter um relacionamento com Deus. Queria que Deus visse que eu era capaz de ser um bom servo. Só então me sentia bom o suficiente para voltar a falar com Ele. Mas Deus não queria apenas um bom escravo, por mais que esforçasse. Ele queria que eu visse o Pai maravilhoso que Ele é. Ele deseja intimidade. É preciso ter fé para crer que Deus é mesmo como o pai do filho pródigo, que de longe o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Lucas 15, 20. Para que não houvesse nenhuma dúvida, o pai deixou absolutamente claro que havia perdido o filho. Não fez pergunta alguma, ele o convidou, o filho, a voltar para sua vida sem ressentimento nem exigência de punição e culpa. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos fala verdades ao coração como: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, 1. Nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 39. E Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. João 1, 9. São versículos que talvez repitamos sem prestar atenção ao que dizem, mas dos quais precisamos com frequência para lembrarmos do poder e da verdade que contém. Deus disse ao povo de Israel: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Em Jeremias 29, 13 e 14. Quando foi a última vez que você buscou Deus de todo o coração? Não somos Israel, mas Deus ainda deseja ser buscado e encontrado por seu povo. Peça ao Espírito Santo que o capacite a deixar todas as outras coisas de lado neste momento, para que você possa buscar o Senhor de todo o coração. Diga a Deus que você quer ter intimidade com Ele, não importa o que for necessário, mesmo que isso signifique sofrimento. Quando esse relacionamento com Ele chega ao ponto em que deve chegar, não há nada mais gratificante ou significativo. Thomas e Jen Young. Você já teve a oportunidade de conhecer pessoas tão alegres e gentis a ponto de dar a impressão de serem falsas? Afinal de contas, ninguém poderia ser tão feliz, pelo menos não o tempo todo. Thomas e Jen seriam os primeiros a admitir suas imperfeições. Mas cá entre nós, eu gostaria de conhecer mais esses defeitos para tentar não me sentir tão mal a respeito de mim mesmo. Jane trabalhava no escritório da nossa igreja e é uma daquelas pessoas que me vem à mente quando ouço a expressão cheio do Espírito Santo. Ela não tem uma vasta lista de realizações para apresentar e impressionar você. Essa manifestação do Espírito na vida dela tem mais que ver com quem ela é do que com o que ela já fez. Acho que você sabe o que eu quero dizer. Aquele tipo de gente que nos convence por sua maneira de viver e de interagir com as pessoas. Conheci Thomas porque ele era o chefe, um dos proprietários de uma churrascaria muito agradável e cara na cidade. Ele enviou um cartão de cortesia a mim e a minha esposa, e assim pudemos saborear uma refeição que a maioria dos pastores não pode pagar. Enquanto estávamos lá, Thomas me falou sobre o sucesso de seu restaurante. Havia ultrapassado com folga todas as expectativas. Em mais 3 anos, ele não só teria retorno de seu investimento inicial, como também receberia generosos dividendos. O único problema é que Deus o estava chamando para deixar o restaurante naquele momento, e não depois de 3 anos. Thomas surpreendeu seus sócios ao desistir do dinheiro para poder seguir o ministério ao qual Deus o estava chamando. Ele deixou o belo restaurante e assumiu um cargo na missão local de recuperação de pessoas marginalizadas. Agora ele cozinha para os sem-teto, viciados, em recuperação e outros que procuram reerguer a sua própria vida. Ele usa sua experiência nas artes culinárias para ensinar os desabrigados a cozinhar. Em seguida, ajuda-os a encontrar emprego como cozinheiros nos restaurantes da região. Thomas e Jane formam um jovem casal de nossa igreja. São cheios do Espírito Santo e guiados por ele. Acreditam que Deus logo os chamará para outro país, mas até esse dia chegar, eles buscam seguir a direção do Espírito a cada dia. E estão seguindo. Ok, terminamos aqui o nosso capítulo 5. Mas quero pedir a você que está me ouvindo e ainda não inscreveu no nosso canal, por favor, faça-o agora. Clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente subir um novo vídeo e, se for possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Muito obrigada, te vejo no capítulo 6. Até mais.